Bom, eu costumo dizer que quem não é famoso tem que se apresentar, então eu vou me apresentar rapidamente. Tá? Eu e minha esposa fundamos a Super Geeks, que é a primeira escola de programação e robótica para crianças e adolescentes do Brasil, né? E uma das primeiras do mundo. A gente começou a empresa quando a gente morava no Vale do Silício, na Califórnia. A gente começou lá a estruturar a empresa e veio para o Brasil para abrir a primeira unidade. Tá? E aí como que surgiu a CS Plus? Né? CS vem de Computer Science. A CS Plus surgiu de uma necessidade das escolas, né? Na verdade, de uma escola americana que nos procurou porque queria implementar a metodologia Super Geeks lá dentro. Tá? E eles não tinham nada, né? Não existia nada nos Estados Unidos parecido com a Super Geeks. Por isso que a gente costuma dizer que hoje a Super Geeks a gente bate no peito com todo o orgulho e fala que nós somos a melhor do mundo. Tá? Não achei nenhuma melhor que a Super Geeks até hoje nesse segmento. E a CS Plus surgiu por conta disso, de uma escola de elite nos Estados Unidos, com nota a mais lá nos Estados Unidos. Ela conheceu a nossa metodologia e falou, não, eu preciso de alguma coisa parecida aqui, porque eu quero implementar na grade curricular. O governo está estipulando que a gente vai ter que ter esse tipo de ensino como um ensino obrigatório, como já acontece no Reino Unido e etc. Vários estados nos Estados Unidos já estão se movimentando para fazer isso, então a CS Plus surgiu dessa necessidade. E o que a gente faz? A CS Plus, a gente usa o modelo de ensino híbrido para ensinar Computer Science dentro das escolas. Por que o modelo híbrido? Porque a gente identificou, principalmente nos Estados Unidos, que as escolas não teriam como pagar o valor hora-aula de um cara especialista em Computer Science para dar aula de programação, robótica, Computer Science para crianças e adolescentes. Tá? Hoje um programador pleno nos Estados Unidos ganha em torno de $160 mil por ano. Então o salário de um professor nos Estados Unidos é 60, 80, então é metade disso. Então eles não teriam como, né? Se ele formar um cara... Eles têm pessoal para fazer isso, mas para dar só os cursos mais introdutórios, mais básicos, mas depois os alunos começam a avançar e aí eles não têm mais. Então, por isso a necessidade do ensino híbrido. Né? Você tira do professor a necessidade dele ser o detentor do conhecimento e ele passa a ser apenas o o facilitador do acesso ao conhecimento, e ele aí fica cuidando da parte pedagógica, promove a interação da sala, tira dúvidas, etc. Tá? Hoje a Super Geeks no Brasil está com mais ou menos 50 unidades, a gente está indo para Portugal também, mas nos Estados Unidos a gente não vai abrir Super Geeks. Lá a gente vai ter só CS Plus, assim como no Brasil. Então a CS Plus hoje é uma startup americana com fundadores brasileiros. Eu vou começar rapidinho aqui, vou ter que acelerar, porque eu tinha slides para 1 hora, mas eu sei que são só 30 minutos. Né, com essa frase que tem tudo a ver com a nossa educação, não só a nível Brasil, mas a nível mundial. Né, que o principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de fazer coisas novas e não repetir o que outras gerações fizeram. E a impressão que dá quando a gente começa a visitar as escolas, e não só no Brasil, quando a gente visitou escolas lá nos Estados Unidos, e escolas muito boas, é que parece que eles estão fazendo isso. Eles estão querendo ensinar as mesmas coisas para formar as pessoas para fazer as mesmas coisas e ensinam da mesma maneira, né? E eles colocam lá uma lousa eletrônica e acham que estão abafando com tecnologia. Botei uma lousa eletrônica, agora eu consigo transferir tudo que eu faço para o aluno não precisa mais copiar. Mas, gente, o ato de copiar, né, trabalha diversas áreas do cérebro. Era ótimo. Né? Não é ruim isso. Mas eles ensinam as mesmas matérias, e agora que algumas escolas estão começando a inserir algumas coisas, mas ainda está muito no começo. Tá? Então aí a gente tem esse problema. Né? Uma coisa é você ensinar, né, que é o que a maioria dos educadores e professores fazem, né, mas se esquecem que, na verdade, a gente não tem que ensinar. A gente tem que fazer o aluno aprender. Né? Essa tem que ser a meta. Né? Ensinar é muito fácil. Tá? O cara que nasceu para ensinar e tem didática para ensinar, ele ensina. Mas nem todo aluno aprende da mesma forma.
Então a gente tem que se preocupar como que o aluno está aprendendo e se ele está aprendendo. Né? Então essa tem que ser a principal preocupação. Eu venho muitos de vocês e eu também, nós viemos desse tipo de ensino, onde o professor vai lá, despeja um monte de conhecimento, né? E ele não está muito preocupado se você aprendeu ou não. Né? Ele vai ali, limita pela média, ele não sabe se você está aprendendo ou não, ele vai saber isso na hora da prova. Né? Mas não tem que ser assim. A gente tem que identificar isso aula a aula, a todo momento, para poder agir, para poder personalizar trilhas de ensino, para poder mudar formas de ensinar para cada tipo de aluno. Então, eu vou falar um pouquinho do ensino híbrido. Eu não vou entrar no mérito dos vários tipos de ensino híbrido que existem. Tá? Existem vários tipos de blended learning. Meu slide cortou ali. A gente usa um dos mais simples que existe, tá? Que é o ensino híbrido do tipo assim, como a gente ensina computer science, então o nosso ensino é na frente de um computador. Então o aluno ele usa o computador o tempo todo, notebook, o Chromebook, né? Então a gente usa muito o computador. Então são videoaulas, são quizzes, são animações, são games, e ele fica o tempo todo ali com o fone de ouvido, assim como vocês aqui. Né? Quem sabe isso aí é um tipo de palestra híbrida, né? E aí eles ficam, e o professor, o tutor, que a gente chama, fica passando aluno por aluno, vendo se o aluno está avançando, se não está, se tem dúvida, se não tem. Às vezes a gente tem alguns projetos, né? Algumas aulas têm projetos, onde eles assistem o conteúdo, consomem o conteúdo e param, se unem para fazer os projetos, executar os projetos. Tá? Então é um tipo de blended learning bem simples e que está funcionando bem. Tá? A gente começou há pouco tempo. Tá? A gente tem testado isso numa escola americana e aqui numa escola no Brasil. A gente tem uma escola no Brasil que adicionou o nosso curso na grade curricular como matéria obrigatória para quase 400 alunos. Então vale nota, o aluno, se ele não tirar as notas certinhas ali, a gente não tem prova, mas ele é avaliado constantemente. Ele não passa de ano. Tá? Então é um negócio sério. A escola lá de Concórdia adicionou isso aí e a gente está entrando já em negociação com algumas escolas para entrar isso como matéria obrigatória. Então, o ensino híbrido, o que é? Né? O básico. É misturar o online, né? O EAD, tanto falado, com o offline. Né? E a gente sabe que tanto o ensino online existem... o ensino online tem as suas fortalezas e as suas fraquezas, e o ensino presencial tem as suas fortalezas e as suas fraquezas. Né? Vamos falar um pouquinho das vantagens, aí, das fortalezas do ensino offline, que é o da esquerda. Né? Primeiro de tudo é a interação. Né? Os alunos eles se interagem mais e o professor interage mais com os alunos. Isso acontece no EAD? Acontece, mas de forma muito impessoal, através de fóruns, chats e alguns por câmera. Tá? Mas é diferente aí dessa interação presencial. É isso que o ensino offline promove mais, que é isso que a gente está vivendo aqui. Né? Tem muita gente assistindo em casa, né? Que comprou online, mas ele não está aqui interagindo com a gente, né? Trocando ideia, trocando experiência, se conhecendo pessoalmente. Dúvidas esclarecidas. Se eu tenho uma dúvida, né, o aluno do presencial, se ele tem uma dúvida, ele consegue tirar na hora. Ele não vai para casa sem tirar a sua dúvida. Óbvio que tem aqueles alunos mais tímidos, que tem vergonha de falar para o professor que está com dúvida, ou não tira dúvida, ou não presta atenção, etc. Mas é muito mais fácil de você esclarecer a sua dúvida, porque o professor está ali, né? É presencial. No online não. Online, como você faz a hora que você quer, né? Você posta a sua dúvida em algum fórum, algo do tipo, não é na hora que você tem a sua dúvida esclarecida. O acompanhamento, né? O professor ele sabe quem é você, ele está te vendo, né? Pessoalmente, então ele vai te acompanhar ali durante a aula, e não só o acompanhamento físico ali, mas o acompanhamento pedagógico também. Então ele consegue te dar uma nota, por exemplo, né, por como foi o seu comportamento ali na sala de aula, como foi o seu desenvolvimento em sala de aula. E menos distrações. Por quê? Quando a gente está numa sala de aula, a gente está focado naquele assunto, ou pelo menos deveria. A gente está focado naquilo. Né? Então a gente não vai... No online não. No online a gente está disputando atenção com o YouTube, a gente está disputando atenção com Minecraft, com outros jogos. Estou falando dos meus alunos, que são
crianças e adolescentes, né? Então é complicado. Você disputa a atenção de um curso online, você disputa a atenção com muitas outras mídias. No offline não. No offline a pessoa vai já com o psicológico preparado para falar, não, eu vou prestar atenção aqui, né? Vamos pensar nessa palestra, por exemplo. Se vocês estiverem assistindo essa palestra no YouTube, né, se pisca lá uma notificação do Facebook, pronto, vocês já saíram da palestra e já foram lá falar comigo no Facebook e já tem essa distração. Aqui não, alguns ali estão no celular, no Facebook, mas ali você está ali mais focado, porque é presencial. E aí as vantagens do online, né? É flexibilidade, né? Você tem a flexibilidade de fazer quando você quiser, onde você quiser, etc. Pular conteúdo, voltar, etc. Tá? As aulas estão sempre disponíveis. Tá? Tirando aquele presencial que é gravado e você consegue acessar depois, o online ele vai estar sempre ali disponível. Então você vai conseguir acessar quando você quiser, voltar o vídeo. Ah, não entendi uma parte, volto. Né? Então é mais fácil. Geração de dados. Né? No presencial, como que a gente vai gerar dados do presencial? É só na cabeça do professor. O professor está ali computando tudo o que está acontecendo, vendo todos os comportamentos dos 25, 30, 40 alunos, né? Do que ele está fazendo, o que ele está escrevendo, para onde ele está olhando. No online não. No online, o aluno piscou, a gente sabe. O aluno mexeu o mouse, a gente sabe. O aluno virou a cabeça, a gente sabe. O aluno ficou mais de um segundo do que deveria numa página, a gente sabe. Então a gente tem muito mais dados para lidar no EAD, né, do que no offline. E autonomia, né? O online desenvolve aquele senso, aquela autonomia onde o aluno ele tem que ser autônomo, não tem jeito, né? Ao menos que tenha o pai ali do lado, falar de criança e adolescente, ao menos que tenha o pai ali do lado falando, não, você vai fazer, ele vai ter que ser autônomo e isso acaba também desenvolvendo um pouco de autonomia, tá? Mas, quem falou que tem que ser assim, né? Por que a gente não pode juntar os dois mundos? Né? É aí que entra o blended learning, né? O híbrido. Então, o ensino híbrido, ele pega as vantagens, né, as fortalezas de cada um. Né? Pega as fortalezas do offline e pega as fortalezas do online. Né? Aí eu vou ter tudo junto, interação, flexibilidade, aulas sempre disponíveis, geração de dados, menos distrações, dúvidas esclarecidas, acompanhamento, autonomia. Então ele acaba sendo muito mais completo. Tá? E quando a gente leva isso agora, pensa o seguinte, a gente tem geração de dados. Né? E hoje em dia, dados valem ouro. Né? As empresas aí estão sendo vendidas, empresas que não faturam R$1, estão sendo vendidas por bilhões, por quê? Dados. Elas têm muitos dados sobre vocês e dados são muito importantes. Tá? E se a gente unir isso, né, com a inteligência artificial, com o machine learning, né, o aprendizado de máquina, aí sim, né, a coisa começa a ficar mais séria. A gente começa a saber tudo sobre um grupo de alunos ou sobre um aluno específico. A gente consegue prever o comportamento desse aluno. A gente consegue personalizar o ensino para esse aluno. Tá? Existem alguns estudos de machine learning usando LMS, né, os Learning Management Systems, que o pessoal eles tiveram que minerar os logs, né, logs de servidor, para conseguir extrair dados para poder, né, fazer um data mining ali, para poder passar isso no machine learning. Por quê? Porque os LMS eles não foram preparados para coletar dados. No máximo que eles coletam, o que é? É quiz, se acertou um quiz, se errou, se avançou, se não avançou. Né? Agora não, agora, né, no caso aí da Super Geeks, da CS Plus, a gente está construindo um LMS onde a gente pega tudo. Né? Quantos segundos ele ficou em cada parte, para onde ele colocou o mouse, onde ele não colocou, para onde ele olhou, onde ele não olhou, quantos quizzes ele fez, em quanto tempo, se ele grifou um parágrafo, se não grifou, quantas páginas ele leu, quantos segundos ele ficou em cada página. Então a gente consegue gerar uma infinidade de dados, né, e transformar isso em benefício do aprendizado. Mas aí vocês me perguntam, né, o que é machine learning, né, que todo mundo está falando? Será que isso aí é só um buzzword, né, uma palavrinha da moda aí que todo mundo quer ficar falando? Né? Será que isso aí é para valer, se não é? Né? Então, o machine learning é um subcampo
da parte de ciência da computação, da inteligência artificial, né, para você usar aprendizado de máquina. Né? O que é aprendizado de máquina? A máquina, né, a gente tem algoritmos de redes neurais e a gente usa machine learning para aprender. Né? Então, eu consigo usar esses dados que eu estou gerando, eu consigo usar machine learning, algoritmos de machine learning, para aprender sobre o meu aluno. Né? Então, aprendendo sobre o meu aluno, eu consigo predizer o que vai acontecer com outros alunos que tiverem comportamentos semelhantes ao dele. Né? Eu vou mostrar alguns dados aqui, só para vocês terem uma ideia. Né? Só para explicando a grosso modo para quem não sabe. Né? Quando a gente é criança, como que a gente sabe o que é um carro? Né? O seu pai ou sua mãe vai lá e aponta para você, ó, isso aqui é um carro. Aí você, legal, um carro. Aí de novo, um carro, um carro, um carro. Então você vai aprendendo porque alguém te mostrou que isso é um carro. Se ninguém te falar que isso é um carro, você não vai saber. Né? Aos poucos, você já viu tantos carros, né? Isso aí ficou tanto na sua mente, que quando você vê qual carro de qualquer tipo, você já sabe que é um carro. Né? O machine learning é a mesma coisa. Você vai mostrando para ele as coisas, você vai ensinando ele, né? Ele vai coletando um monte de dados iguais, similares, e aí chega uma hora que ele sabe melhor do que você o que é aquilo. Tá? Óbvio. Né? Se você começar a mostrar por machine learning, treinar o machine learning com fotos de gatos, né? E mostrar para ele um tigre, ele vai falar que aquele tigre é um gato. Por quê? Porque ninguém ainda treinou ele com fotos de tigres. Entendeu? Mais ou menos assim. Então você tem que treinar ele com um monte de dados, um monte de variáveis. E daí você cria modelos. Né? Existem diversos tipos de formas de fazer isso para poder usar isso em prol aí do no nosso caso, da educação. Então vamos lá. Como que a gente usa machine learning na educação? Tá? E isso é o futuro, gente. Não tem mais volta. Tá? Se você não tiver lá um sistema se as escolas não começarem a ter isso, né, elas vão ficar muito atrasadas, muito para trás. Tá? Então, hoje em dia, material didático está indo tudo para digital. Justamente, né, na Super Geeks, antes era a apostila em papel, a gente migrou para o digital, para a apostila digital, justamente para isso. Para a gente ter dados, para poder fazer com que esses dados... Obrigado, obrigado. Para usar esses dados em prol do aluno. Tá? E aqui são alguns dados que a gente pode coletar. E que a gente está fazendo hoje, tanto na Super Geeks, no LMS da Super Geeks, da CS Plus. A gente pega o tempo logado no LMS, frequência com que ele se loga, regularidade com que ele se loga, acesso ao conteúdo, que conteúdo que ele acessou, não acessou, quanto tempo ele investiu em cada atividade, tá? Número de postagens, eu sei quantas postagens um aluno fez, inclusive quantos caracteres ele usou. Tá? Preferências de consumo de conteúdo, que tipo de conteúdo que ele usa mais? Ele vai mais para games, game learning, ou ele vai mais para vídeo, ou ele vai mais para texto. Né? Então eu sei qual que são as preferências dos meus alunos. Quantidade de interação com outros alunos, eu pego isso também no LMS. Quantidade de interações com os tutores e professores, tá? Também pego isso. Quantos minutos de vídeo cada um assistiu, tá? Inclusive, quais momentos do vídeo precisou rever. Eu sei se ele voltou o vídeo, se ele não voltou. Tá? Quantas páginas de conteúdo acessado. E quantidade de anotações. Ele faz, tem lá um bloquinho de anotações, se ele fez anotações, se não fez. E quantos grifos em textos. Né? Então a gente tem lá o leitor de e-book, onde é o leitor de apostila, e ele pode grifar aquilo ali, fazer anotações, etc. Então eu sei se ele fez, se ele não fez. Tá? E o comportamento de tela. O que é comportamento de tela? Eu sei, por exemplo, se ele estudou em full screen, ou se ele diminuiu a tela, tá? Ou se ele ficou trocando de aba. Tudo isso eu pego usando JavaScript. Tá? Eu pego isso aí, coleto esses dados, tá? E uso esses dados depois para entender o comportamento do meu aluno. Aí, para entender mais ou menos o processo aí do machine learning, né? A gente coleta esses dados e pensa o seguinte: hoje, boa parte dos LMS, eles não foram pensados para coleta massiva de dados, né? Coletar dados de tudo quanto é coisa. Eles têm os dados básicos. Tanto é que eles estão tendo que recorrer a logs para poder implementar aí uma coleta maior de dados. Então você tem que coletar os dados e aí você tem que ir lá fazer o quê? Uma limpeza e organizar esses dados, porque às vezes esses dados vêm tudo
embaralhado, vem de outro lugar, você quer pôr em um lugar, mas ele veio de outro, então você tem que ir fazer uma limpeza, né, um data mining ali, e organizar esses dados. Tá? Aí você cria os modelos que você quer usar, né, e quais os algoritmos, que tipos de redes neurais você quer usar isso daí. Aí, com isso aí, você tira os insights, né, os resultados, você vai ter os insights, e isso aí você transforma em gráficos. Tá? Esses gráficos são essenciais, isso aí fica num dashboard do aluno, tá? E do professor e do diretor da escola, onde ele consegue ali saber exatamente tudo do aluno. Tá? Vou mostrar alguns exemplos. E aqui, vai slide. Está acabando a pilha. Bom, o que a gente pode aprender depois que a gente passa esses dados ali em algoritmos de machine learning, né? A gente vai conhecer a rotina do aluno fora de sala de aula, porque dentro de sala de aula ele já está lá, então a gente já sabe mais ou menos como que ele se comporta. Tá? Saber onde ele tem mais facilidade, onde ele tem mais dificuldade. Tá? A gente consegue saber isso e com precisão muito boa, por quê? Porque ele pega isso de vários alunos. Né? Então ele entende esse comportamento e ele te dá uma porcentagem ali que a gente chama de, em português, é acuracidade. Né? Accuracy. Qual que é a acuracidade dessa informação? 60%, 70%, 80%, 90%? Às vezes ele dá 100%. Quando dá 100%, a gente fica muito feliz. Personalizar uma trilha de ensino. Né? Como a gente usa machine learning, eu consigo criar uma trilha diferente para cada aluno, mas que, na verdade, eles estão fazendo a mesma coisa de formas diferentes. Eles estão estudando a mesma coisa, o mesmo conteúdo, de formas diferentes. Tá? Porque eu consigo personalizar isso dentro do LMS, usando aí o Blended Learning, o ensino híbrido. Prever se o aluno vai abandonar o curso. Isso aqui é o sonho de consumo de qualquer dono de escola. Saber se o aluno vai sair da escola ou não é importante. Por quê? Porque aluno, para uma escola particular, obviamente, é o faturamento dela. Né? Então a gente tem que prever se isso vai acontecer, e a gente prevendo isso o quanto antes, a gente consegue atuar em cima disso, né? E fazer com que o aluno não saia. Tá? Prever a performance futura do aluno. Então, dependendo da quantidade de aulas que ele já fez, eu sei se esse aluno vai passar de ano, não vai, qual vai ser a performance dele lá na frente. Saber se o aluno está engajado com o curso, se não está. Avaliações automáticas. Tá? Isso aqui é lindo e eu vou mostrar aqui um pouquinho mais para frente como que isso acontece. Estou com 6 minutos. Saber se realmente está aprendendo, isso é o mais importante. Tá? Alguns dados reais. Esses dados que eu vou mostrar são dados coletados, mas que ainda não foram passados num algoritmo de machine learning. Tá? Por quê? Porque quando a gente passa no algoritmo de machine learning, a gente não gera necessariamente relatório. A gente gera alertas. Né? Então, por exemplo, eu vou falar aqui, vou mostrar sobre retenção. Eu não vou ficar gerando relatório se esse aluno, quantos alunos vão abandonar o curso. É óbvio que essa informação é importante, mas eu quero saber que aluno. E eu quero saber, na hora que eu entrar no sistema, que ele já me dê um alerta e me fale assim, ó, o aluno fulano de tal está perigando de sair. Então, ele tem que me avisar rapidamente para eu ir lá, fazer uma reunião pedagógica e ver o que está acontecendo e não deixar isso acontecer. Tá? Então, isso a gente gera alguns alertas. Tá? Alertas para os pais, alertas para os alunos e alertas principalmente para os professores. Então, aqui são alguns dados reais que a gente pegou da plataforma. Tá? Minutos em vídeo. Né? O que a gente percebeu? Que existe uma relação entre quem assiste mais vídeo pontua mais no quiz. Tá? E isso aqui não é necessariamente, essa pontuação no quiz, não é necessariamente porque ele fez mais quizzes. Né? Mas sim porque ele estudou mais e conseguiu atingir uma pontuação maior. Tá? A gente tem um caso atípico ali do aluno 6, por exemplo, que ele teve uma ótima pontuação e assistiu pouco vídeo. Tá? Mas por quê? Aí a gente conseguiu ver que o tempo de leitura dele era maior que a média. Então a gente conseguiu identificar que esse aluno ele prefere aprender ou aprende muito melhor
lendo do que vendo vídeo, ou a preferência dele. A preferência dele é ler do que ver vídeo, do que assistir vídeo. Páginas de conteúdo. Então eu sei quantas páginas, quantidade de páginas que o aluno acessou, quanto tempo ele ficou em cada página, tá? E baseado nisso eu sei quantos exercícios ele acertou. Tá? E aí a gente vê uma relação, óbvio, de quanto mais leitura, mais estudo, mais exercícios acerta. Tá? Aqui, mesma coisa, só que colocando ali grifos de texto. Né? Então a gente vê também que quem mais grifou, quem mais leu, também mais pontuou, etc. Tá? Isso aqui, aqui são os dropouts, né? O pessoal que desiste. Aí a gente foi lá e fez um mapeamento dos alunos que estão desistindo. E a gente conseguiu identificar, por exemplo, né, que a maior parte das rematrículas são alunos que têm uma performance muito boa em pontuação. Então, ou seja, eles estão aprendendo. Né? Eles estão aprendendo e, consequentemente, eles vão lá e se rematriculam. Tá? Alunos sem rematrícula, menor, e alunos que não estão aprendendo nada, estão com dificuldade, tá? Esses desistem. Tá? E isso é ruim. Então é aí que a gente tem que atuar. Né? Nesses dois primeiros aí que a gente tem que atuar. A gente tem que fazer todo mundo ficar lá em cima, né? Para que a taxa de desistência seja quase que nula. Aqui, média de pontos, tá? Por alunos desistentes. Também aqui a média mensal de tempo que ele ficou no LMS. Tá? Repara que quem tem mais pontos, ele ficou mais tempo, tá? No LMS, porque ele ficou mais tempo lá estudando. E aqui, a parte também de média de tempo de atividade por minuto, ele segue mais ou menos o mesmo padrão ali do tempo no LMS. Dúvidas enviadas também, está tudo muito parecido, tá? E aqui, isso aqui que é legal. Tá? A gente tem lá alguns exercícios que são perguntas onde o aluno tem que escrever. Tá? São respostas dissertativas. Mas essa resposta, né, pensa que um professor, um tutor ou um professor da Super Geeks, ele tem mais ou menos 10 turmas. 10 turmas, uma média de 10 alunos por turma, são 100 alunos. Se ele tiver que ficar corrigindo resposta dissertativa de todos os alunos dele, ele não vai fazer mais nada durante a semana. Né? Pensa que um aluno faça uma resposta por semana. Então o que a gente faz? A gente faz uma avaliação por pares. A gente manda essa resposta dele pro amiguinho, tá? E o amiguinho coloca se aquilo que está escrito é verdadeiro ou falso. Né? Ou põe uma pontuação, põe estrelinha. Tá? E aí, como que a gente usou o Machine Learning nisso? O algoritmo consegue identificar aqueles alunos que mais pontuam. Então ele começa a mandar uma correção, a avaliação vai para todo mundo, tá? Só que ele dá um peso maior, né? Digamos assim, que realmente está certo aquele exercício, se aquele exercício foi corrigido por aqueles alunos com maior performance, entendeu? Então eu uso os próprios alunos para corrigirem outros alunos e o peso é diferente, né? Aquele aluno que tem mais performance em pontos, ou seja, ele sabe mais porque ele estudou mais, né? O peso dele no verdadeiro ou falso, ou nas estrelinhas que ele deu, tem muito mais relevância do que aquele aluno que estudou menos. Né? E aí no final você vai corrigir isso, você vê que tipo assim, é quase 95% de acerto. Mas é isso, tá, gente? A gente tem que começar agora a personalizar ensino, né, e usar a machine learning a favor dos dados. Mas a gente tem que coletar dados. Se também não tiver dados, a gente não consegue usar machine learning. Tá? E quem tiver dúvidas aí, por favor, pode tirar agora, ou eu vou estar por aí também. Pode me abordar e a gente conversa. Tá? E a gente vai também estar constantemente aprendendo. Aí quem estiver fazendo alguma coisa, a gente pode trocar a figurinha. Tá bom? Obrigado. Marco, vou aproveitar que o pessoal lá do Palco 3 ainda está finalizando. Rapidinho, como aplicar no ambiente corporativo? Aí é mais fácil ainda. Sabe por quê? Porque pensa o seguinte, o meu aluno que está indo fazer esse curso, ele está pagando, né? E no máximo ele tem o pai dele ali para
falar, não, você vai fazer. Né? Então, o nosso aluno hoje, se ele falar assim, pai, eu não quero mais fazer, vai embora. Na escola, não. Na empresa, não. Na empresa, o funcionário ele meio que é obrigado a fazer. Porque o chefe dele está de olho. Né? E usando isso, então a gente pode usar essas mesmas técnicas, o mesmo LMS, mesmas técnicas de machine learning, de coleta de dados, em qualquer coisa, na faculdade, na escola, no ambiente corporativo. Por quê? Os dados são muito parecidos, a forma de você personalizar o ensino é muito parecida. Tá? E esses dados, o bom disso é que daí vai para os gestores. Né? E os gestores conseguem avaliar e até saber, baseado em como aquele funcionário aprendeu, em que área que ele poderia se adequar melhor ou não.